Então eu quero saudá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite, ovelha amada. Boa noite, igreja querida. Graça e paz da parte do Senhor para a tua vida. Eu sou o pastor Anderson Nogueira. Sou pastor da Comunidade Cristã Missão Evangélica. Nós temos um endereço aqui na Tijuca, na próxima à Praça Sans Pena, General Roca 340, dentro da galeria. E temos um segundo endereço na nossa sede, que fica em Niterói, região oceânica de Niterói, Itaipu. E em breve nosso templo estará sendo inaugurado em nome de Jesus. A boa mão de Deus está cuidando, preservando e operando grandemente. Então, quero cumprimentá-lo. Você tenha desde já uma noite maravilhosa, uma noite cheia de graça, cheia de misericórdia, abençoada em Cristo Jesus. Os teus pensamentos, tua mente esteja sendo agora renovada em Cristo, e tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, verdadeiro, tudo que é amável, louvores, tudo isso esteja no teu coração, esteja na tua mente, em nome de Jesus. Todo pensamento maligno, todo pensamento contrário, todo sentimento carnal, mundano, tudo isso caia por terra em nome de Jesus. O Senhor nos fez nova criatura, e então fomos regenerados e devemos renovar a nossa mente em Cristo Jesus para a glória do Senhor. Já orando pela nossa lista, nossos amados irmãos, você também que tem pedidos, por favor, coloque aí no nosso chat de oração para que um dos nossos irmãos, pastora, presbíteros da igreja, possam estar orando por você. Nosso chamado é este, irmãos, é darmos as mãos, trabalharmos juntos, lado a lado, em prol do reino de Deus, do crescimento do reino de Deus nesta terra, em nome do Senhor Jesus. Que esta noite seja bênção para a tua vida, em nome do Senhor. Compartilhe esta live, convide irmãos a conhecerem a nossa programação, por favor. Nós temos um canal do YouTube, CC Missão Evangélica. Temos uma playlist com muitos estudos absolutamente profundos na palavra de Deus, teologia boa, teologia pura e simples, que dá crescimento, que dá força espiritual, em nome do Senhor, para o louvor e a glória de nosso Deus. Amém? Então vamos lá, abra aí a sua Bíblia, 7h34, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Bem-vindos, irmãos, aqui pelo Facebook, Anderson Nogueira Bispo, e também pelo nosso canal do YouTube, Missão Evangélica, em nome de Jesus. Vamos falar sobre a unanimidade da oração. Fomos chamados para estarmos no mesmo propósito, no mesmo pensamento, na mesma voz, em Cristo Jesus, que temos um pastor, temos uma só fé, e precisamos caminhar neste mesmo caminho. Então, unânimes em oração, o poder do Espírito capacita para a missão. Quando a igreja está unânime, quando dois ou mais estão ali no mesmo propósito, movido por Deus, movido pela palavra, movido pelo Espírito, em oração, em fé, em intercessão, o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo opera, o Espírito Santo age na vida das pessoas, capacitando-as para cumprir a missão, em nome de Jesus. Você lembra que às vezes nós lembramos de algumas coisas por contraste, quando nos lembramos do oposto. Jesus, no oposto a isso, ele disse que casa dividida não subsiste, exército dividido fica deserto. Por isso, a casa de Deus foi chamada para estar unida, e não com pensamentos contrários, diversos, brechas
do inimigo. Nós somos chamados para estar unidos no mesmo propósito, na mesma direção. E assim o Espírito capacita para o cumprir da missão. Então vamos lá em Atos, vamos para a palavra de Deus, Atos capítulo 1, versículos de 1 a 4 e versículos 12 a 14. Diz a palavra maravilhosa do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos, por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. O que nós estamos fazendo aqui? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem, permanecessem ali, esperando a promessa do Pai, a qual disse: de mim ouvistes. Eles seriam revestidos de poder. No final do livro de Lucas, Jesus disse: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então é isso que agora Lucas está lembrando nesse segundo livro. É como se Lucas e Atos fosse Atos a continuidade de Lucas. Então ele está dizendo: olha, lá no final do primeiro livro, Jesus deu essa ordem, que vocês permanecessem em Jerusalém até que fossem revestidos pelo poder que viria do alto, o poder do Espírito Santo, o poder que capacita para fazer a obra. É isso que ele está dizendo. E como é que esse poder opera? O que os discípulos estavam fazendo quando isso aconteceu? Então, versículo 12: voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Pai. Senhor, contamos agora com a Tua graça, com a Tua iluminação, com a Tua inspiração, com a Tua direção, orientação, com a Tua voz falando aos nossos corações. Sabemos que este momento, Pai, é muito mais que um mero estudo. Não estamos estudando aqui um livro, um best-seller qualquer, o Homero, a Odisseia, não. Nós estamos estudando aqui um livro sagrado, a Palavra de Deus. Queremos que Tu estás presente, Pai, agora em cada lar, em cada família, em cada vida, assim como estás aqui, Senhor, neste lugar. Estamos aqui na igreja, no templo, em três, e certamente o Teu Espírito está operando entre nós, assim como em cada família, aqueles que estão participando nesse ambiente online. Nós estamos aqui reunidos pela fé, e o Teu Espírito opera, Pai, em nosso meio, fala aos nossos corações, curando doenças, libertando pessoas, tratando de vidas, levantando caídos, restaurando quebrados. Ó Senhor, unânimes em oração permanecemos, para que, capacitados pelo Teu Espírito, possamos caminhar para cumprir a missão que o Senhor nos deu. É isto que realmente importa na vida. Em nome de Jesus nós oramos, e o povo de Deus diga amém e amém. Pois bem, família amada, povo de Deus, se você estiver no YouTube, você pode migrar também aqui para o nosso Facebook, Anderson Nogueira Bispo. Será um imenso prazer tê-lo aqui conosco para a glória do Senhor, tá bem? Então,
Atos dos Apóstolos, este livro inspirado, sagrado e poderoso, ele nos dá o testemunho de quem é a mão providencial que realizou e que guiou um grande mover no primeiro século da era cristã, em prol da salvação de milhares e milhares de pessoas que se tornariam conhecidas como a Igreja de Cristo. Então, aqui nos primeiros versículos, Lucas diz: olha, o meu primeiro livro, eu registrei o que Jesus começou a fazer e a ensinar. E aqui nesse segundo livro, ele dá continuidade a esses registros, mas agora através do que o Espírito Santo está agindo, operando por meio da sua igreja, por meio dos apóstolos, por meio dos seus discípulos, por meio dos chamados para levar o evangelho adiante, e da igreja que estava sendo formada, a igreja que estava sendo construída, para que pudesse, então, em nome de Deus, para que pudesse, em nome do Senhor, levar adiante a palavra do Senhor, levar adiante a verdade bíblica. Então, Lucas está registrando estas verdades. Lucas está dando-nos a oportunidade, abrindo a janela, para que nós possamos visualizar esses primeiros passos, essa primeira ação do ministério do Espírito Santo. Então, veja, por exemplo, em capítulo 2, versículo 22 a 24, olha que, como diz a palavra: varões israelitas, atendei a estas palavras: Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. Então, aqui no relato, você veja o que Deus fez por intermédio de Jesus o Nazareno: milagres, sinais, prodígios e maravilhas. E depois Jesus morreu, mas a morte não poderia lhe prender. Então ele ressuscitou poderosamente. Isso é o poder de Deus, é o poder do Espírito, é a ação de Deus no meio da igreja, é a ação miraculosa, é a ação sobrenatural, é o mover que os olhos humanos às vezes não enxergam, mas os olhos espirituais, pela fé, hão de contemplar. Aqui um apóstolo de Cristo se levanta e diz: olha, israelitas, vocês não estão vendo, olha, que não se cumpra em vós o que Abacuque profetizou. Abacuque disse que haveriam pessoas que iriam ver, mas não iriam enxergar, não iriam entender, não iriam crer, não iriam receber Jesus como Salvador e Senhor. Então Pedro diz: olha, que isso não aconteça, que vocês possam enxergar, vocês possam ver, vocês possam compreender que o que está acontecendo aqui é mover do próprio Deus, é a ação de Deus. Então, o registro está mostrando de que maneira o poder e a obra de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, o derramar do Espírito Santo, de que maneira esta obra maravilhosa se manifesta por intermédio da igreja, por intermédio dos discípulos. E basicamente ele traz em alto relevo a obediência à ordem de Deus, a pregação da palavra e a oração. A obediência, porque Jesus disse: fiquem em Jerusalém, não saiam daí, até que vocês sejam revestidos de poder.
Então nós fomos chamados à obediência. Nós não fomos chamados a fazer a obra de Deus da maneira como a gente acha, de qualquer maneira. Eu vou trazer os princípios, business, eu vou trazer os princípios do pragmatismo humano, eu vou trazer os princípios dos negócios dessa terra para dentro da eclésia, a igreja de Deus. Não é assim, não vai dar certo. Não é essa a ordem de Deus. A ordem de Deus é que Ele dá dons, Ele dá chamada, Ele dá vocação, e a obra tem que ser feita por intermédio dos dons e da vocação. Não pode a ordem se inverter. É por meio da pregação da palavra de Deus. Aqui Pedro está pregando: olha, Jesus o Nazareno, Ele é o Senhor. Ou seja, uma pregação cristocêntrica. Nós não podemos trazer para o seio da igreja ocultismo, filosofias, trazer aqui palavras de autoajuda humana, princípios do coaching, do mundo. Mas nada disso presta. Não para o altar da igreja, não no momento da palavra do Senhor. O momento da palavra é sagrado, é Bíblia, é Evangelho. É isso que tem que ser pregado para a igreja de Deus. E por meio da oração. É por meio da oração. Eles estavam unânimes em oração. Eles estavam fervorosos em oração. Não é por meio de mandinga, não é por meio de simpatia, não é por meio da corrente de sexta-feira 13, em que você vai levar o sabonete da glória, o sabonete ungido, a fronha abençoada, a vassoura do milagre, a varinha de condão dos santos dos últimos dias, dos 318, que vai sair a vara do milagre. Meu irmão, isso aqui é igreja ou isso daqui é um circo? Isso aqui é igreja ou isso daqui é um centro de macumba? Então nós não podemos negociar a verdade de Deus. Muitas vezes Jesus se levantou, os apóstolos se levantaram com autoridade e falaram coisas poderosas que à primeira vista eram amargas, mas eram libertadoras. E foram estas palavras e poderosas que deram fundamentos à igreja, para que a igreja chegasse ao século que estamos, irmãos, 21, e a gente pudesse levar a palavra. Mas hoje os cristãos estão crentes Nutella. Você não pode exortar, não pode admoestar, não pode pregar a palavra, porque os crentes só querem ouvir aquilo que eles acham que tem que ouvir. Acham que tem que ouvir isso, aquilo, e quando o pastor exorta e o pastor traz uma palavra bíblica, faz cara feia, rasga o cartão de membro, ameaça ir embora. Mas aí a gente tem uma igreja relapsa nesse mundo, a gente tem uma igreja mimada nesse mundo e que não tem relevância como deveria de ter. 60 milhões de evangélicos, 60 milhões de protestantes, mais católicos. E como é que a gente tem uma igreja aí tão fraca e dividida nesse mundo? Por falta de exortação em Bíblia. Então, mas falta desses fundamentos. Então, se depois você olhar os versículos 29 a 36, Lucas vai mostrar esses parâmetros da obediência, da pregação e da oração, e mostrando como Deus, em Cristo Jesus, é poderoso para agir no seio da igreja e colocar todos os inimigos debaixo dos nossos pés. Ele diz que Jesus foi ressuscitado, assentado à destra do trono nas alturas, elevado aos céus. Isso significa que Cristo é poderoso, que Cristo é Senhor, que Cristo o seu nome está acima de todo nome. Nós devemos pregar em nome de Cristo, devemos obedecer em nome de Cristo, devemos orar em nome de Cristo, devemos viver a obra em nome de Cristo. E quando a igreja vive em Cristo, por Cristo e para Cristo, e não pelo homem, para o homem, o egocentrismo, o eu, o homem no centro do culto, como se está aí fora, o homem é o Deus, o homem é isso, o homem é aquilo, o homem está no centro do culto. Não, mas quem está no centro é Cristo. Quando Cristo está no centro de todas as coisas, diz que os inimigos são postos debaixo dos nossos pés.
O inimigo é colocado debaixo dos nossos pés. Amado, o diabo não respeita a oração em nome de homens. Você faz uma oração em nome de um homem, o diabo ri da tua cara. O inferno ri da tua cara. Mas quando a gente ora e vive em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias. Então, ouça, guerras ao longo de toda a história foram travadas. Guerras, e todas elas foram travadas para a obtenção de poder. Todas as guerras, nós temos visto a Rússia e Ucrânia, nós temos visto o Oriente Médio em guerra, todas elas em busca de poder, geopolítica, busca de estender seus territórios, suas influências, ter acesso a gás, a petróleo, o ouro negro, ter acesso à influência mundial e a poder. Então, essas são as razões das guerras. Mas o reino de Deus, ele opera de maneira absurdamente contrária a isso. E aparentemente, o reino opera até de modo fraco. Parece que opera de modo fraco. Por quê? Porque a maioria dos discípulos de Jesus foi espancada, foi perseguida, foi morta, escravizada, presa, torturada, por amor ao Evangelho. Porém, amado, note que todos esses grandes reinos que um dia se levantaram, Medo-Persa, Babilônico, Assírio, Romano, Grego, enfim, todos esses grandes impérios caíram e caem todos os dias. Mas o reino de Deus é poderoso. Então, amado, o poder de Deus espiritual é invencível. Às vezes parece que falar no poder de Deus por meio da obediência à palavra, no reino de Deus por meio da vida de oração, o reino de Deus por meio da pregação do Evangelho, parece que essas coisas são fracas. Pastor, isso aí não faz muito sentido, isso aí não leva a lugar nenhum, parece que é uma coisa fraca. Amado, pode parecer fraco diante dos homens, pode parecer fraco em dados momentos em que a igreja está sendo perseguida e às vezes parece que não tem para onde correr. Às vezes o pastor está sendo perseguido e parece que não tem para onde correr, está de mãos atadas. Às vezes parece que é fraco nesses momentos. Mas eu vou lhe dizer, aquele que nos guarda não dorme. Aquele que está sobre a igreja não dorme. E ele é o reto e justo juiz. E ele está no controle de todas as coisas. Eu tenho muito temor e tremor diante de Deus. Eu creio e eu sei em quem eu tenho crido. O Deus que eu sirvo não está dormindo. O Deus que eu sirvo não está dormindo. Ele está vendo tudo que está acontecendo na minha vida, na tua vida, na história desse país e no mundo. Tudo está sendo contabilizado diante de Deus. Então, amado, você não deve ter medo. Se você está diante de Deus e vivendo para a glória de Deus, se você está buscando viver em obediência à palavra de Deus, em oração e pregação da palavra, vivendo para Ele, você não deve ter medo. Você deve colocar as barbas de molho se você está querendo fazer a coisa do teu jeito. Você está querendo se levantar contra as coisas de Deus. Você está querendo viver uma vida mundana, não está nem aí, vive no pecado mesmo, ou vive a coisa da forma que você acha que tem que viver. Aí é perigoso e temerário. Por isso os apóstolos foram exortados e chamados a exortar. Todo discípulo de Jesus, todo cristão em Jesus, ele é exortado e é chamado a exortar, para que a igreja esteja caminhando na palavra de Deus. E é assim que em todo Atos dos Apóstolos, toda a palavra de Deus, nos é mostrado como Deus operou e por meio da igreja realizou a sua vontade. E como nós cristãos, muitas vezes impotentes
diante do mundo, aparentemente fracos diante de determinadas condições que nos encontramos, vamos entender melhor dia a dia que Deus continua operando de modo misterioso, poderoso, por intermédio da sua vontade, da sua soberania, da sua palavra, da pregação e da oração. Amado, a pessoa diz: pastor, eu não tinha condições nenhuma. Nós temos um irmão aqui na igreja, lá de Laranjeiras, que disse: pastor, eu não tinha condições nenhuma, dinheiro nenhum, e no auge da pandemia, apertado de todos os lados, nesse momento foi que Deus me deu uma casa própria. Louvado seja o Senhor. Foi no pior momento financeiro da minha vida que Deus me deu uma casa própria. Louvado seja o Senhor. Nós temos outros testemunhos aqui na igreja que relatam como nos momentos mais fracos da vida foi que Deus operou. Essa é a história do nosso ministério. Ministério que veio enfrentando problemas, lutas, uma debandada de muita gente, pessoas foram para outros estados, enfim, e a igreja precisou sair de Botafogo, veio para Tijuca, recomeçou, fechou uma, fundou outra, recomeçou, e aparentemente no momento que tudo degringolou, o momento mais fraco da igreja foi quando Deus nos deu um templo próprio. Isso é a mão de Deus, é a obra de Deus, não é obra do homem, é Deus conduzindo a igreja. Foi quando José foi vendido, dado como escravo, foi difamado, como se tivesse tentado alguma coisa contra a esposa de Potifar, depois foi preso, ou seja, no momento mais fraco da vida de José, quando ele passou por todas as agruras, foi quando Deus o exaltou e o colocou em segunda posição em todo o poderio do Egito. Louvado seja o Senhor, irmãos. Sempre nos momentos mais escuros, nos momentos mais difíceis da história da igreja, a mão providencial de Deus fez o milagre, operou tremendamente. Eu creio neste Deus, por isso eu tenho temor ao Senhor, de buscar viver em obediência à palavra, buscar viver em oração, irmãos amados, e é assim que o Espírito Santo capacita, Lembra-te que Paulo, no momento fraco da sua vida, disse: Senhor, tem cá um espinho na minha carne, afasta esse espinho de mim. Diz que 3 vezes, o apóstolo Paulo, aquele homem que foi arrebatado ao céu, ele pediu ao Senhor Jesus: Senhor, afasta esse espinho de mim. E Jesus falou: não, não e não, eu não vou afastar o espinho, não vou. Por quê? Porque eu não quero que você vire um soberbo, eu não quero que você vire um orgulhoso. Amado, um dos momentos mais perigosos da vida é o momento da vitória, é o momento que a pessoa está lá em cima, porque sobe o poder sobre a cabeça, e não sobe de uma hora para outra, vai aos pouquinhos, a pessoa vai negociando aqui, negociando ali, abrindo mão aqui, abrindo mão ali, e vai, daqui a pouco ela não se reconhece mais, e quando ela vai se aperceber, já está muito longe do que era. Por isso, Deus falou: não vou afastar, Paulo, o espinho de você, você vai continuar com esse espinhozinho aí, sabe por quê? Porque eu quero te usar. E aí Paulo falou: de boa vontade, mas eu vou me gloriar na fraqueza, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Amado, nós precisamos nos manter nessa posição, enquanto que o mundo faz guerras para obter poder, nós servimos, nós somos igreja é servidora, nós servimos, e através do serviço é que Deus nos dá poder, através da humildade, quando nós nos humilhamos, é que Ele nos exalta, nós não estamos aqui para vanglória, nós não estamos aqui para aparecer, nem quando ofertamos nada, as pessoas não têm que saber,
Estou dando aqui R$ 300 para a igreja. Estou dando aqui R$ 1.000 para a igreja. Estou fazendo aqui uma obra aqui, estou doando para a igreja. Amado, o que a tua mão esquerda faz, a direita não tem que saber. Porque se você busca com que as pessoas saibam, você já recebeu o teu galardão aí, que é o aplauso dos homens, que é isso que você quer. É o que Jesus disse. Se você quer o aplauso dos homens, não tem galardão para você. Teu galardão já é esse aí. Então, amado, tudo no reino de Deus é o contrário do que o mundo prega. É o contrário. É o contrário. Nós fomos chamados para servir, e é nisso que está a nossa grandeza. Bem-aventurado, inclusive, são os que choram e são perseguidos por causa do reino, porque grande será o teu galardão, amado. Então, amado, se você está se sentindo fraco, impotente, se você está se sentindo encurralado, não tem para onde correr, não tem condições de fazer nada, está amarrado de todos os lados, problema de todos os lados, crise de um lado, problema do outro, e parece que quanto mais você ora, mais assombração aparece. Você viu que ditado? Gente, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Você já viu esse ditado? Meu amado, eu vou lhe dizer uma coisa, tenha uma certeza, uma convicção: todos os apóstolos viveram isso, Jesus viveu isso, e todos os apóstolos e Jesus, e toda a história da igreja é gloriosa, é poderosa. É por isso que nós podemos dizer: o mar vermelho vai se abrir, porque um dia Moisés, depois de muita oração, foi colocado diante de um mar vermelho e Faraó perseguindo ele. Por isso que nós dizemos: Deus vai fechar a boca do leão, porque Daniel, depois de orar 3 vezes ao dia, mesmo contra o decreto do rei, por estar sendo fiel a Deus, foi lançado numa cova de leões, e parecia que Daniel era o fraco, né? Parecia que Daniel era o coitadinho, né? Estava lá na covinha do leãozinho, né? Mas lá Deus enviou um anjo para fechar a boca do leão. Foi por isso, e é por isso que a gente pode dizer: se a fornalha for 7 vezes acesa contra você, o Jesus vai entrar contigo na fornalha de fogo. Por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados naquela fornalha, porque não se curvaram diante do ego das pessoas, não se curvaram diante do umbigo daquele rei que queria ser adorado. E tem gente que quer que você se curve perante o ego delas. Tem gente que quer que você baixe as calças, baixe a cabeça, até mostrar o cofrinho, baixando-se para o ego das pessoas. Não te curve ao ego de homem, não te curve ao ego de ninguém. Se você o fizer, tu não é crente, meu amado. Se você o fizer, tu não é crente, minha querida. Só dobre o teu joelho para Jesus. Mas pastor, se eu não fizer isso, meu chefe vai me mandar embora, eu vou perder meu emprego, eu vou passar fome. Pastor, se eu não me humilhar ao ego de fulano de tal, pastor, você não sabe o que vai acontecer com a minha vida. Meu amado, sofra a penalidade, mas só se curva perante Jesus Cristo, só perante Ele. Porque se você se curvar perante homens e perante egos, nem orar você pode, porque você não pode servir a 2 senhores. Como é que você vai se curvar perante Jesus, se você está se curvando perante o mundo? Não se curve, irmão, só se curve perante Jesus. Vai aqui o meu conselho para aqueles que me ouvem: só se curve perante Cristo, só a Ele dá glória. É isso que Lucas está ensinando para a igreja, logo na abertura de Atos dos Apóstolos, logo na abertura. E por que Lucas está ensinando isso logo na abertura de Atos dos Apóstolos? Porque o Espírito Santo estava conduzindo aqueles irmãos, sabendo que viriam muita pedra pelo caminho. A igreja no primeiro século iria enfrentar muita guerra espiritual, muito problema de todos os tipos. Era magia, era perseguição, era a iminência de morte. Irmãos foram decapitados, foram mortos a fio de espada, apedrejados. Irmãos foram jogados na prisão. Muitos cristãos foram jogados ao Coliseu para serem devorados por feras, foram mortos a fio de espada. Então a guerra seria muito grande. Por isso
A preparação deles precisava de ser muito grande. Por isso, logo na abertura do livro, ele fala isso. Ou seja, mantenha-se em obediência à palavra, pregue a palavra e tenha uma vida de oração. E é assim, amado, certamente Jesus vai operar grandemente na tua vida. Portanto, ovelha amada, estamos no minuto final para nós orarmos. De si mesmo, o discípulo é impotente. É impotente. O discípulo precisa do revestimento de poder que vem do Espírito Santo. Só o revestimento de poder do Espírito Santo pode dar ao cristão coragem e autoridade para pregar a palavra, mesmo diante das ameaças de puxarem o seu tapete e tentarem acabar com a sua vida. Só o Espírito Santo pode dar autoridade para isso. E a pessoa ainda assim permanecer corajosa e capaz de viver a pregação do Evangelho. Porque o mundo tenta intimidar você, para você não pregar o Evangelho, para você negociar o Evangelho. E se você o faz num ponto ou no outro, daqui a pouco toda a estrutura do Evangelho estará sendo comprometida. E é isso que a gente vê no mundo gospel hoje em dia. Um Evangelho pífio, fraco, de autoajuda, e que não faz nem cosquinha no inferno. Tá? Satanás ri da cara de muitos lugares. E nós não queremos que isso aconteça, nem em nosso ministério, e nem continue acontecendo em nosso país. Porque o nosso país, eu creio, irmãos, há uma promessa de Deus, que esse país vai ser palco de um grande avivamento, Certa feita, Billy Graham, quando eu estava aqui, tinha muitas bandeiras diante dele, estava orando. Quando ele chegou diante da bandeira do Brasil, ele parou diante daquela bandeira, ele disse: olha, Deus vai fazer um grande avivamento no mundo, através desse país. Amado, se Deus permitir, que a nossa igreja viva uma pontinha desse avivamento, irmão. Imagina o que é entrar gente doente e ser curada, gente enferma, sair curada, cego enxergando, surdo ouvindo. Você imagina o que entrar um paralítico aqui e sair andando, carregando as muletas nas costas. Você imagina o que entrar aqui uma pessoa desesperada, cheia de ansiolítico, cheia de Lexotan, ser curada, liberta, transformada pelo poder do Espírito Santo. Entrar alguém aqui cheio de macumba, magia negra, bruxaria, Zé Pilantra, não sei quantos mais sobre a vida dele, e ele ser liberto totalmente pelo poder de Deus. Irmão, para isso acontecer, a palavra tem que ser pregada, o evangelho tem que ser respeitado, a igreja tem que ter vida de oração, Nós precisamos voltar às raízes da igreja. A igreja que nasceu em Atos dos Apóstolos aprendeu isso, às duras penas, debaixo de muita perseguição. Quiçá Deus precise permitir que o Brasil sofra o que muitos países totalitários fazem com a igreja, para que a gente aprenda a valorizar o culto racional e o amor à palavra de Deus. Que talvez isso não precise ser permitido, que a gente leve a palavra com amor e gratidão. Hoje é o dia, essa é a hora. Opte por ser fiel a Deus, irmão. Opte por permanecer fiel à palavra. Opte por ter uma vida de oração. As coisas estão tentando afastar você da obra do Senhor. As coisas estão tentando afastar você de uma vida com Deus. As coisas estão tentando afastar você do genuíno evangelho. Opte por permanecer fiel à palavra e à vida de oração. Eu creio de todo o meu coração que nós seremos palco de um grande avivamento em nome de Jesus. Amém? Para a glória do Senhor. Então, irmãos, nós vamos agradecer a Deus pela vida da irmã Deltinha. A irmã Deltinha está fazendo aniversário hoje. Louvado seja Deus, irmã Delta, nosso carinho, nosso apreço, nosso abraço para você, um beijo carinhoso no seu coração, um grande, forte abraço para ti. Oração pelo Nilo, Júlia e seus filhos,
lá de Saquarema, estão pedindo oração pela família. Em nome de Jesus, Deus tome em suas mãos toda esta casa, para a glória do Senhor. Deus sabe o que está acontecendo, então em nome de Jesus, oração pelo Luiz Guilherme Rezende, pela Clarice Rezende, Júlia Rezende, oração pelo José Miguel Coelho, pela Maria Alice Coelho e o Nilo Coelho. Então, muita gente, são orações de forma geral, pessoas estão pedindo pela vida espiritual, pela vida emocional, vida financeira, saúde, enfim, aniversários, todas as áreas, irmãos. Vamos colocar diante do Senhor. Por favor, não se esqueça de orar pela nossa igreja. Nós estamos em obras no templo de Itaipu. Deus está no controle de todas as coisas e nós cremos na provisão de Deus. Os desafios são muito grandes, mas eu creio que Deus há de manifestar e continuar manifestando a provisão em nome de Jesus. Que Deus abençoe rica e abundantemente para a glória do Senhor. Então, por favor, vamos continuar orando pelas obras da igreja, em nome de Jesus, tá bem? Pelo avanço do reino. Ore, por favor, para que as portas se abram. Esse é um novo pedido que eu vou começar a fazer a partir de hoje, que as portas se abram para a evangelização. Que Deus possa abrir portas para o nosso ministério, em programações de rádio, que Deus possa abrir a oportunidade para a nossa igreja, condições para estendermos a obra de evangelização pela internet. Tudo tem muito custo, os custos são muito altos, então só Deus pode fazer esta obra. Nós somos um ministério ainda pequeno, mas temos um Deus muito grande, e é assim que Deus faz a obra. Ele gosta dessas coisas, pegar os fracos e pequenos e fazer grandes obras. Então, por favor, vamos orar para que as portas à evangelização se abram, em nome de Jesus, tá bem? Pai, obrigado por esta noite maravilhosa. Nós estamos aqui diante do Teu Espírito, diante da Tua Palavra, diante da Tua graça, Pai. Nossos corações estão sendo tratados por Ti para se verem livres de dúvidas, Pai. Nós não queremos viver na dúvida, nós não queremos viver assaltados pela dúvida, porque isso é do diabo, isso é do capeta, do maligno. Nós fomos chamados à fé, nós fomos chamados à certeza. Eu tenho certeza do Deus a quem eu sirvo, eu tenho plena convicção de que aquele que começou a boa obra há de completar até o dia final. Eu tenho plena convicção de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais sobre tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, Pai, nós queremos trilhar o caminho do cristianismo puro e verdadeiro, Pai. Sabemos que neste caminho é um caminho de cruz. O Senhor Jesus disse: aquele que quiser seguir-me, tome a sua cruz e me siga. Jesus Cristo foi perseguido, foi maltratado, foi xingado, foi humilhado. Jesus Cristo sofreu todas as agruras e humilhações que um ser humano pode enfrentar. Nós, como cristãos, também enfrentamos, Pai. Somos perseguidos, somos vistos a todo momento, é na empresa, é na faculdade, é na vida social, no clube de academia fitness, onde estivermos, é no trânsito, onde nós estivermos, Pai, há olhos observadores sobre nós, e muitas das vezes de gente hipócrita, gente que não vive 1/3 daquilo que exigem de nós. Mas, Senhor, nós queremos te agradecer muito, Pai, queremos te agradecer muito, te louvar muito, te adorar muito, exaltar muito o teu nome, meu Pai, porque isso mostra que nós estamos no caminho certo, nós estamos andando no caminho certo, é o caminho de Jesus. Jesus disse: neste mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. O apóstolo Pedro disse:
tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias tribulações. Porque se vocês estão sendo perseguidos porque são cristãos, vocês são bem-aventurados. Ruim seria se estivessem sido perseguidos porque são ladrões, mentirosos, assassinos, roubadores. Aí seria ruim. Mas Pedro diz, se vocês estão sendo perseguidos porque são crentes, isso é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes de vós, os profetas também foram. Antes de vós, os discípulos também foram. Então, Senhor, às vezes nós olhamos um apóstolo Pedro pregando e numa mensagem 3.000 pessoas se converteram. E a gente quer isso também. Ah, Senhor, como eu queria que na minha pregação 3.000 pessoas se convertessem. Mas a gente não olha o pano de fundo. O pano de fundo de Pedro era que ele era um homem perseguido, humilhado, achincalhado, chicoteado, difamado, preso. Quantos problemas esse homem enfrentou por amor a Cristo e permaneceu firme. Mas a gente só olha a parte que ele pregou e 3.000 pessoas se converteram. É isso que a gente quer a parte boa, a parte ruim a gente rejeita. A gente tanto quer as bênçãos de Abraão. Ah, como eu quero a bênção de Abraão. Para a direita, para a esquerda, por todo lado, sou abençoado. É maravilhoso, todo mundo quer bênção. Mas a gente não olha quando Deus, Yud Re Vav Re, Adonai Tsevaot, Deus, Criador dos céus e da terra, virou para Abraão e disse, sobe ao monte e oferece o teu filho em sacrifício. E Abraão foi lá pronto para obedecer a Deus. Nós não queremos ver isso. Nós não queremos ver isso. A gente aqui nega tudo, nega a obra de Deus, nega todos, por qualquer coisinha, qualquer probleminha. Está chovendo, não vem à igreja. Está muito sol, não vem à igreja. Está com um probleminha de dor de dente, não serve ao Senhor. Está com qualquer probleminha, já não dá o dízimo. Qualquer caprichozinho de alguém, pronto, já abre mão de servir a Deus. E assim os cristãos estão fazendo a obra do Senhor. É assim, a gente só olha a parte boa. A gente só olha o milagre. A gente só quer olhar o milagre e ver o milagre. Aí depois a gente não entende quando olha para a igreja e vê várias pessoas passando por problemas. E aí tem um pastor que só prega autoajuda, só prega milagre, só prega vitória, só prega blá blá blá, babuzeira, besterol, de quem não conhece teologia, não conhece Bíblia, de quem nunca estudou um seminário. Aí só quer ficar ouvindo besterol. E aí a igreja só prega besterol, e o irmãozinho que está lá passando por problema, acha que tem alguma coisa errada com a vida dele. Acha que tem alguma coisa errada com a vida dele. Acha que está em pecado. Por quê? Porque esse pastor só prega vitória, é só autoajuda. Esquece de dizer que Moisés estava perante o mar vermelho, que Daniel foi jogado na cova de leão, Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado numa fornalha de fogo. Esquece de dizer que Estevão foi apedrejado. Esquece de dizer que Pedro estava preso numa prisão para ser apresentado e ser decapitado. Esquece de dizer que Tiago foi decapitado. Esquece de dizer que Paulo, nos últimos anos do seu ministério, conheceu todas as prisões de Roma e que morreu decapitado. Esquece de dizer que na história da igreja muitos cristãos foram jogados aos leões, às fogueiras, perderam a cabeça. Não diz nada disso. Só quer dizer que tem vitória, vitória e vitória, e é isso que o pastor tem que pregar. E se o pastor não pregar vitória, vitória e vitória, é uma igreja ruim, é uma igreja chata. Eu vou procurar outra igreja melhor. E aí não sabe porque não tem avivamento, não sabe porque que o evangelho não prospera nesse país, não sabe porque que a igreja não tem relevância nesse mundo.
Não sabe por que mais de quase 2 bilhões de pessoas no mundo que se diz cristã, e a gente vive um evangelho fraco, pífio, de uma geração mimizenta, e Deus não se manifesta. Nós precisamos despertar. A gente quer ver milagres, a gente quer ver cura, a gente quer ver o evangelho alcançar as nações, a gente quer ver pessoas sendo convertidas da bruxaria, da magia negra, a gente quer ver sim pessoas prosperando, igrejas prosperando, a gente quer ver o evangelho avançando de uma forma poderosa, a igreja levantando trabalhos sociais poderosos, escolas poderosas, clínicas hospitalares, como foram em alguns séculos passados, através de grandes pregadores. Vai ver a mensagem deles como era, mensagem de alerta, de admoestação. Pega uma mensagem de Charles Spurgeon, pega uma mensagem de Billy Graham, pega uma mensagem de Renato, Jimmy Swaggart, em seu auge do ministério, pega uma mensagem de Lloyd Jones. Talvez pessoas aqui que estejam ouvindo nem saibam quem é essa gente, porque não conhecem nada de Bíblia, mas exigem que o pastor pregue autoajuda. E para onde o evangelho vai com isso tudo? Para onde? Senhor, de todo o meu coração, Pai, eu quero ver uma igreja avivada, eu quero ver uma igreja que viva de fato grandes milagres. Pai, eu quero ver de fato uma igreja onde as pessoas entram e sentem a presença de Deus, onde a pessoa entra e ela sente a presença de Deus, ela sente a presença de Deus, e através da presença de Deus e do evangelho puro e simples, aí sim ela saia da igreja avivada, ela saia da igreja animada, ela saia da igreja para cima, ela saia da igreja forte, porque esse é o segredo, é pregar a realidade da palavra, e a realidade da palavra é que vai dar essa força, não é maquiar, trazer autoajuda do homem, do capeta, do quinto dos infernos, não é trazer essa porcaria de evangelho podre que se prega por aí, para maquiar autoajuda, misticismo, homem no centro da igreja, que aí a gente vive uma igreja fraca, que é o que a gente tem visto nesse mundo, porque no tempo de Atos dos Apóstolos, Senhor Jesus, a palavra de Deus era pregada, se era para vir lambada, vinha lambada. Diz que Ananias e Zafira mentiram para o Espírito Santo e caíram mortos na frente de todo mundo. Havia temor no coração da igreja. Havia temor no coração da igreja. O evangelho era pregado como tinha que ser pregado. E esse era o segredo. Por isso as pessoas não desanimavam, estavam sempre fortes, alegres. O que leva um apóstolo Paulo a enfrentar tudo o que enfrentou? O que leva Pedro, quando estava sendo crucificado, ele diz: opa, peraí, não me crucifica normal não, me crucifica de cabeça para baixo, eu não tenho dignidade de morrer igual meu Senhor. O que leva esses homens a terem tanto ânimo, tanta coragem, tanta motivação? Um dos pais da igreja, quando estava sendo levado para ser jogado às feras, aos leões do Coliseu, os membros da sua congregação interceptaram aquela carruagem para tirá-lo de lá. Mas aquele homem estava tão mergulhado no óleo do Espírito, na graça de Deus, que ele disse: parem, não tentem mais nada, não quero violência aqui, eu serei o trigo de Deus, que serei moído para a glória do seu nome. E até hoje nós estamos lembrando disso aqui.
Senhor, Pai, eu te pergunto, Pai, com toda a sinceridade que é na minha alma, o que levou esses homens a terem tanta motivação? O que levou esses homens a terem tanta coragem, a ponto de entregarem a cabeça e o corpo para serem queimados, moídos? O que levou esses homens a, num espaço de 30 anos, porque Atos dos Apóstolos cobre um espaço de 30 anos, o que levou esses homens a, num espaço de 30 anos, sem internet, sem WhatsApp, sem nada, conseguirem levar o Evangelho para o mundo inteiro? O que levou esses homens a fazerem essas obras tão grandes, Pai? Eu te pergunto, Senhor, será que foi esse Evangelho Nutella, esse Evangelho de autoajuda, esse Evangelho pífio que a gente vê por aí? Ou será que foi a palavra de Deus? O que, meu Pai? O que? Então, Senhor, a minha oração hoje é uma oração que vem lá do âmago da minha alma, Pai. Lá do âmago da minha alma. É uma oração semelhante à oração de Abacuque. Porque Abacuque estava lá e ele não entendia o porquê daquilo tudo que estava acontecendo. Mas ele se colocou na torre de vigia e houve uma grande obra da parte de Deus. A minha oração junto com os teus filhos, Pai, aqueles que amam a tua casa com amor, com sinceridade, com o desejo de verem a obra de Deus no mundo inteiro, a minha oração é com os teus filhos, a tua igreja. Pai, nosso pedido, conduza-nos, Pai, a vivermos em obediência à tua palavra, a vivermos a pregação do puro evangelho e a vivermos uma vida de oração verdadeiros, Pai. Pai, nós estamos dizendo em oração aqui, o nosso interesse, o nosso desejo é viver o puro e o simples evangelho de Cristo. Esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco, esse é o nosso desejo, é agradar a Deus e não aos homens, é louvar o teu nome, é levar a igreja a viver o Evangelho de Jesus, puro e simples. Esse é o nosso desejo, Pai, porque o nosso desejo é que tu te manifestes, que tu operes, que tu possas fazer em nosso meio o que tu fizestes em Atos dos Apóstolos, porque tu és o mesmo, Senhor, tu és o mesmo, tu não mudaste, o teu poder continua agindo, curando, libertando, restaurando. Então nós não queremos maquiar, nós não queremos fazer como a indústria farmacêutica faz, ela só remedia, ela só vai enxugando gelo. Nós queremos ir a fundo, nós queremos ir na raiz, Pai. Nós queremos ter coragem de botar a cara e ir à raiz, e pregar o Evangelho, e viver o Evangelho. Nós temos consciência que vamos fazer muitos inimigos com isso. Nós temos consciência que nós seremos muito julgados por isso. Nós temos consciência que nós seremos muito perseguidos por isso, porque essa é a história de todos os teus profetas e apóstolos e do próprio Senhor Jesus. Mas o que eles viveram foi genuíno, o que eles viveram foi poderoso, o que eles viveram, Pai, deu estrutura para esses 21 séculos de igreja.
E é isso que nós queremos viver em nosso ministério e nesse país. O evangelho puro, simples, de obediência a Deus, pregação da palavra e vida de oração. Assim, Senhor, terminamos essa oração, te agradecendo a Deus pela vida da Deltinha, pela vida do Nilo, da Júlia, dos filhos. Te agradecemos pela vida do Luiz Guilherme, Clarice Rezende, Júlia Rezende, José Miguel, Maria Alice, Nilo Coelho. Te agradecemos a Deus, Pai, pelas obras da igreja em Itaipu. E já te agradecemos, Pai, pelas portas que o Senhor há de abrir para a evangelização da Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém e amém. Minha amada, querida família, povo de Deus, ovelhinhas amadas, santos preciosos do Senhor, meus amados, meus queridos, minha família querida, família eleita, amados do meu coração, ovelhinhas preciosas de Jesus, ovelhinhas pelas quais eu oro constantemente, ovelhinhas pelas quais eu me preocupo, eu oro, eu peço ao Senhor Jesus que cuide da vida de cada um de vocês, eu peço ao Senhor Jesus que não permita que ninguém se desvie dos caminhos do Senhor, que ninguém se engane pelas vozes contrárias desse mundo. Essa é a minha oração pela vida de cada ovelhinha que o Senhor Jesus me deu para pastorear. Saiba que meu amor, meu carinho, minha sinceridade pastoral, meu desejo de pastorear são sinceros, são verdadeiros. Enquanto o Senhor Jesus me der vida, eu vou estar aqui pastoreando, pregando a palavra do Senhor com sinceridade, com integridade, com verdade da parte de Deus. Se porventura algum dia eu cair, eu serei o primeiro a me colocar no banco, porque todo aquele que cai precisa de passar por disciplina para depois poder voltar ao altar do Senhor. Eu tenho essa consciência. Então, enquanto o Senhor me permitir estar aqui de pé para pastorear, será sincero, será verdadeiro, será genuíno e será a palavra de Deus para a tua vida, tá bom? Meu amor, meu carinho, minha palavra de consideração, meu mais profundo desejo, que todas as ovelhinhas que me ouvem possam viver um grande avivamento da parte do Senhor em suas vidas, grandes experiências com Deus, e possam sim, ver milagres, prodígios e maravilhas da parte de Deus na sua vida, viverem felizes, viverem com paz, terem noites de sono maravilhosas em nome de Jesus, tá bom? Já passei muito do horário, peço desculpas à igreja, que você tenha uma noite abençoada, uma noite feliz, que você possa botar a tua cabecinha no travesseiro, dormir em paz, dormir feliz. Amado, apesar de todos os problemas que a gente vive, olha, você está andando no caminho do Senhor, você está andando no caminho de Jesus. Jesus te ama, Jesus está cuidando de você. Jesus não é contra você. Os problemas não querem dizer que Jesus é contra, pelo contrário, você está no caminho certo. Jesus te ama, Jesus tem vitória, Jesus tem bênção, Jesus tem graça, tem crescimento, tem força para a tua vida, tá bom? Tenha uma noite abençoada, um final de semana muito feliz, muito abençoado, que a alegria de Jesus, a força do Evangelho, a força de Deus, aquela mesma força que levou a igreja do primeiro século a ser grande, poderosa, força, alegria de Jesus, poderosa, seja essa força na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. Até domingo, 9 horas da manhã, Rua General Roca 340, venha celebrar Jesus com muita alegria, e em breve, se Deus quiser, Talim Teu, estaremos na Estrada Francisco da Cruz Nunes 10.031, na sede nacional do nosso ministério. Nesse domingo, General Roca 340, Tijuca, 9 horas da manhã. Graça e paz, somos o que somos pela graça de Deus. Amém.